Bom, vamos continuar então, né? Agora nós vamos falar sobre monômios semelhantes. É uma continuação ali de expressões algébricas, nós falamos o que era um monômio, vimos que no monômio, todo monômio tem duas partes importantes, né? O númerozinho que está na frente, que é chamado coeficiente, e a parte que tem a letra, a ou as letras, incluindo seus expoentes, que nós chamamos lá de parte literal. Agora a gente vai para isso daqui, ó, chamado monômios semelhantes, e eles são muito importantes para os próximos passos que nós vamos usar, inclusive nas operações com monômios, tá? Então presta bem atenção que monômios semelhantes é muito importante. Para resumir assim, bem simples, direto, o que são monômios semelhantes? São os monômios que possuem a parte literal igual. E olha aqui, parte literal, lembra? É uma das partes do monômio, né? Coeficiente, o númerozinho que está na frente, parte literal, a parte da letra, certo? Então, o que está ali à direita do número, geralmente. Pode estar à esquerda também, é incomum, mas até pode. Vamos lá, então. E tem que ser exatamente igual. Então, por exemplo, se você tem lá no monômio um x, no outro monômio tem que ter exatamente o mesmo x. Se nenhum monômio está y ao cubo, no outro, para ser realmente parte literal igual, tem que ser y ao cubo. Se for um expoente diferente, já não é mais igual. Se for uma letra diferente, já não é mais igual. Tudo bem? Eu, então, coloquei aqui alguns casos, tá? Sempre em duplas aqui para a gente analisar. Aqui alguns casos de monômios semelhantes e aqui alguns casos de monômios que não são semelhantes. Vamos observar, começando aqui pelos que são semelhantes. Observe o seguinte. O que importa é a parte literal. Veja então que a parte do coeficiente nós vamos ignorar. Então o númerozinho que está à frente, que está multiplicando a parte literal, ele não faz diferença se ele é igual, se ele é diferente, se ele é parecido, se são positivos, e isso não vai interferir na definição de monômios semelhantes. Olha bem aqui, ó. Eu tenho 4x em um monômio, o outro é menos 7x. Repare que os coeficientes realmente são diferentes. Um é positivo, outro é negativo, nem são o mesmo número. Tudo bem, mas o que importa para que eles sejam semelhantes? A parte literal. Quem é a parte literal aqui? X. Quem é a parte literal aqui? X. É a mesma letra ou as mesmas letras? Ok. Verifica também o expoente. Qual é o expoente aqui? 1. Aqui, 1. São exatamente iguais às partes literais. Então, ok, eles são monômios semelhantes. Vamos observar aqui, tem um caso importante que alguns confundem. O coeficiente não vai fazer diferença mesmo, não vamos nos preocupar com isso. Neste momento, nós vamos observar a parte literal. Aqui nós temos assim, ó, y ao quadrado x. E aqui nós temos xy ao quadrado. Tá. Mas mudou a ordem, aqui o y está primeiro, então já não é mais igual. É sim. Por que é igual? Lembra que quando eu tenho duas letras encostadinhas, ou uma letra e um número, eles representam ali uma operação multiplicação. E lembre-se que na multiplicação a ordem não importa. Se eu colocar 2 vezes 3 e 3 vezes 2, não mudou, eu troquei a ordem, mas o resultado é o mesmo. Por isso que aqui, ó, embora eles estejam em ordens trocadas, isso não vai importar. O que vai importar? Ter as mesmas letras e em cada letra o mesmo expoente. Tá bem? Vamos observar isso. Y está ao quadrado. E aqui? Também. Tá. O y tranquilo. E o x? O x está elevado a 1 e aqui também elevado a 1. É exatamente o mesmo. X, y ao quadrado, y ao quadrado. Então, ok. Independente se a ordem estiver alterada, não tem problema. Posso afirmar que esses dois monômios aqui são semelhantes. Tranquilo? Último exemplo aqui, ó. Tem lá o 0,1 ABC ao cubo e 7BAC ao cubo. Observe, coeficientes não vão fazer diferença no momento, então 0,1 e 7, tudo bem, não tem problema, não se preocupe com eles. Vamos observar a parte literal, ela tem que ser igual. ABC, as letras estão presentes aqui, ó, A, B, C. Tá trocada a ordem, acabamos de comentar, né? Não tem problema, a ordem estará alterada. Observe os expoentes lá. O A é 1, aqui também é 1. O B é 1, aqui também é 1. O C é 3, o expoente aqui também é 3. Então, está exatamente igual.
ok? Então posso afirmar também que esta dupla aqui, esses dois monômios são semelhantes, ok? Para título de curiosidade, quando eu quero dizer que dois monômios são semelhantes, eu posso escrever o monômio 4x e menos 7x são semelhantes, ou posso usar um símbolo. Este símbolo aqui, ó, ele significa semelhantes, tá? Então eu posso abreviar a minha escrita aí usando um símbolo assim. Se eu tiver, por exemplo, esses dois monômios e eu preciso dizer se são semelhantes ou não, quando são semelhantes, posso colocar aqui. Tá bom? Facilita um pouquinho, tá? Vamos ver alguns casos de monômios que não são semelhantes. Vejam bem. 45A e 45B. Repare que aqui os coeficientes são iguais, os números são iguais. Porém, a parte literal, que é o que importa, eles estão absolutamente diferentes. Letras diferentes. Não são semelhantes. Tudo bem? Aqui o segundo caso, ó, xy ao quadrado, aqui x ao quadrado y. Observa lá. Notou alguma coisinha diferente? Eu notei. Temos aqui o x elevado ao expoente 1. E aqui ele aparece elevado ao quadrado. Mudou, né? Olha o y. Aqui está ao quadrado, aqui está elevado a 1. Mudou também. Então, não são semelhantes devido aos seus coeficientes. Os expoentes, desculpa. As letras são iguais. As letras são x e y, né? Porém, os expoentes estão trocados, então não são semelhantes. Último caso aqui, ó, 2ab ao quadrado e aqui menos 3b ao quadrado. Aqui ficou bem diferente, né? Nós temos, tudo bem, tem o b ao quadrado nos dois, mas aqui nós temos um a. A parte literal é composta por um a e aqui não tem nada. Então, não são iguais as partes literais, né? Então, não cumpre a condição, tá? Por isso, posso afirmar que não são semelhantes. Tudo bem? Monômios semelhantes têm que ter a parte literal igual e tem que ser exatamente igual. A única ressalva que existe é se eles estiverem em ordens trocadas. Aí nesse caso você analisa letra por letra, expoente por expoente. Se forem as mesmas letras, mesmos expoentes, então sim, são monômios semelhantes. Qualquer divergência não são semelhantes. Ok? Memoriza isso, copia isso, tá? A gente vai para o próximo passo, que são as operações, e eu preciso que vocês saibam muito bem o que são monômios semelhantes. Vamos lá? Vamos lá então, a gente vai começar a falar sobre as operações com monômios, e as primeiras operações que falaremos são adição e subtração, beleza? Tá? Nós vamos ter depois multiplicação, divisão e potenciação, mas na próxima aula, tudo bem? Hoje nós vamos ficar com adição e subtração. Existe uma regra importantíssima para fazer essas duas operações. Tá? Por que elas vêm junto? Porque a regra se aplica para as duas e resolver as duas são muito similares. Tá? Claro, eu sei que somar é uma coisa, subtrair é outra. Porém aqui, para a questão de regra, para a questão de organização, a gente vê as duas juntas. Tá bom? Então a regra é o seguinte, ó, só é permitido somar ou subtrair monômios semelhantes. Então só posso somar ou só posso subtrair dois ou mais monômios caso eles sejam semelhantes. Tudo bem? Acabamos de ver, né, o que são monômios semelhantes, tá? Qualquer coisa retorna lá para relembrar aí, tá? Essas operações, essas somas, essas subtrações vão aparecer de diversas formas. Às vezes ela aparece como vários monômios escritos em linha mesmo, simplesmente lá. Calcule a soma, determine o valor desta soma, dessa subtração, resolva a operação a seguir, mas às vezes ela aparece um pouco mais elaborada, um pouco mais contextualizada. E uma das formas que se usa muito é a partir de figuras geométricas, de desenhos, tá? Como por exemplo perímetro, a gente vai ver em multiplicação de monômios que aparecem bastante em áreas, tá? Então, vamos lá, vou começar com um exercício bem tradicional, digamos assim, para operações com monômios. Exemplo, calcule o perímetro do retângulo a seguir. Temos um retângulozinho aqui, desculpa que não está perfeito, tá bom? E aqui, ó, os lados desse retângulo medem aqui 5AB, né, na base, e na altura 3BA. Tudo bem? Reparem no seguinte, aqui nós temos A e B, aqui eu tenho BA. São semelhantes ou não são semelhantes? São semelhantes, né? Isso mesmo. Então veja bem, por quê? Embora a ordem esteja trocada, as duas são a mesma letra, têm os mesmos expoentes, então posso afirmar que são semelhantes. Tudo bem?
Bom, então como que eu calculo o perímetro? É isso que o exercício quer, né? Perímetro, tá bom? Vamos lá? Perímetro. Relembrando que perímetro é a soma de todos os lados, ok? Então, vamos fazer esse exemplo aí, né? Bem tranquilo, ó. Relembrando que, como é um retângulo, essa base aqui é igual a essa parte de cima, né? Este lado aqui em cima, então também é 5AB. E se esta altura é 3AB, do 3BA, aqui também vai ser. Eu vou colocar aqui dentro só para facilitar a escrita, né? Isso eu não precisava relembrar, mas vale a pena para garantir, né? Então, o perímetro seria somar todo mundo aí, certo? Vamos fazer isso? Vai lá, aqui, ó. 5AB mais, eu vou fazer na ordem aqui, tá? 3BA mais 5AB mais 3BA, tá? E não se preocupa, tá? Na hora de você fazer a soma não tem problema. Se for BA com AB, sendo semelhantes os monômios, você pode fazer a soma tranquila. E vamos para uma parte importantíssima aqui, preste bem atenção. Quando eu vou somar ou subtrair monômios, o expoente deles não muda. O expoente não muda. Eu vou anotar isso daqui, vocês anotem aí também, não esqueça lá. Os, depende do monômio, né? Expoente não muda. Ou seja, se ele é um x ao quadrado, ele vai continuar sendo x ao quadrado. Se ele tem AB, ele continua sendo AB. Ele não troca por nenhuma outra letra. O expoente deles não altera. Por que eu estou falando isso? Depois, na multiplicação e divisão de monômios, nós vamos ver que esses expoentes vão mudar. Então, já para frisar bem, para ficar bem tranquilo já, desde agora, a diferença entre adição e subtração para depois a multiplicação e divisão é o expoente não muda, tudo bem? Mas então se o expoente não muda, o que é que eu vou somar? O que é que vai mudar aí? Veja bem, é muito simples quando eu vou fazer uma adição e subtração, eu penso somente nos coeficientes. Lembrando que os coeficientes são os números que aparecem na frente das letras. Lembram disso? Lembram lá na aula passada? Então, ó, o coeficiente aqui é o 5, aqui é o 3, aqui é o 5, aqui é o 3. Mas como é que eu vou saber se eu vou somar eles ou vou subtrair eles? Olha para o sinal que está à esquerda deste monômio, né? O 5AB está à esquerda dele aqui é o positivo, não tem nada de positivo. Aqui é positivo, positivo. Então quer dizer que eu vou somar eles. Caso apareça algum termo negativo, você vai subtrair este coeficiente. Tudo bem? Então você segue a ordem aí, como se fosse uma expressão numérica. Porque no final das contas é isso que vira. Você só faz a operação com esses números aqui, ó. Então, o AB, ele vai permanecer. Já vou até colocar aqui, ó, AB. Se eu vou fazer uma soma, perímetro é uma soma, eu posso garantir, então, que as letras não vão mudar. Eu já posso colocar ela. Tudo bem? Agora só faço a conta dos números. Vamos lá, ó. 5 mais 3, 8. Mais 5, 13. Mais 3 aqui, 16. Tudo bem? 16. Então, o perímetro é 16AB. Somente isso. Viu como é tranquilo? Tá? Então vamos relembrar das regrinhas importantes aqui. Para fazer adição e subtração, só é permitido se eles forem semelhantes. Preciso ter monômios semelhantes, tá? E a outra regra importante é o expoente não muda. Tudo bem? O expoente do AB continuou expoente 1 para o A, expoente 1 para o B. Igualzinho, não mudou. Nós fazemos a soma ou a subtração, conforme apareça, apenas dos coeficientes. Tudo bem? Aqui é a resposta. Então, deste exemplo, deste exercício, é que o perímetro deste retângulozinho é 16AB. Bom, vocês de repente se perguntam aí, mas e se eu tiver então um monômio que não é semelhante? Se eu tiver ali um número sozinho, eu vou somar, vou fazer o quê? Vou deixar ele sozinho? Nós vamos descobrir isso na próxima etapa. Copia aí, vou pausar e a gente já volta com a próxima etapa aí. Vamos lá então para mais um exemplo aí, para ir afirmando a ideia, como que eu faço, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Vamos um exercício aqui então, ó. Calcule a soma a seguir. Aí você pensa assim, soma? O professor errou. Ó, falou soma e aqui está subtração.
É isso mesmo. Lembra que lá no começo eu falei que a soma e subtração ela é colocada no mesmo barco para se entender mais facilmente? Então a gente chama, no caso da álgebra, a gente chama tanto a adição quanto a subtração de soma. Quer dizer o quê? Fazer a operação necessária. Ela pode ser uma adição ou ela pode ser uma subtração, tá bom? Então não se preocupe se você vir em algum exercício, tá? Num livro, alguma coisa lá chamando de soma e é uma subtração na verdade. Fique tranquilo, tá bom? Vamos lá. Repare que aqui agora nós temos duas expressões, elas estão dentro do parênteses. Esse parênteses tem importância, não tem importância? Preciso colocar, não preciso colocar? Olha, a minha dica é sempre coloque. Sempre coloque, tá? Por quê? Principalmente quando nós tivermos um menos, uma subtração ali, ele vai fazer a regra de sinal com todos os membros, todas as partes que tem nesta expressão. E isso facilita muito o parênteses para lembrarmos desta regra. Porque senão, se eu não coloco parênteses, imagina se eu não colocasse o parênteses aqui, só esse menos só iria valer para este 4y e esse aqui ficaria esquecido. Tá? Então é muito importante. Veja bem, o que vai acontecer? Quando eu vou fazer esse cálculo afinal, eu vou ter que eliminar, sumir estes parênteses, tá bom? Como que eu faço isso? Sempre observando à esquerda do parênteses qual é o sinal que tem. E aqui no parênteses vale a mesma coisa do que para os números, tá bom? Se do lado esquerdo não tem nada, é um mais, é uma soma, né, que está ali escondidão. Se tem um menos, aí já vai ser visível, porque ele tem que aparecer. Então, vou colocar um maisinho aqui só para a gente relembrar. Quando eu tenho um parênteses assim, dentro dele uma expressão ou qualquer um outro número sozinho, independente do que for, este mais significa que eu posso eliminar esse parênteses, deixando esses termos, essas partes, do jeito que está, sem mudar nada. Já o menos, quando ele está na frente de um parênteses, de uma expressão, eu preciso fazer regra de sinal com todos que estão ali dentro. Todos, tá? Não pode esquecer de ninguém. Vamos lá? Então, como aqui na frente é o mais, eu posso simplesmente eliminar esse parênteses. Esse 3xy continua sendo positivo, 3xy. Este menos 2y continua sendo menos 2y. Ele não muda nada. Percebeu que daqui para cá, simplesmente só sumiu o parênteses? Vamos para cá? Aqui, ó, esse 4y. Repare que dentro do parênteses ele não tem nada, então ele é um maisinho ali, certo? Só que não é comum colocar. Então, se você olhar, não tem nada, lembre-se que ele tem um mais. Então agora eu vou fazer aquela regra de sinal. Sabe aquela que a gente aprendeu lá nos números negativos, numa multiplicação ou numa divisão? Eu tenho regra de sinal, mais com menos, menos. Lembra daquela regra? É essa que você vai aplicar. Então veja, ó, menos com mais, menos. Então vai virar menos 4y. Tudo bem? Mas não esqueça dos outros que estão dentro do parênteses. Nesse caso a gente só tem dois, mas tem alguns que são maiores, tá? Então vai fazendo esse menos, regra de sinal com todos, um de cada vez, tá bom? Menos com menos, mais. E 5yx. Tudo bem? Então, ó, tem um maisinho na frente, não muda nada, repete eles. Tem um menos na frente, regra de sinal com todos. Para facilitar, basicamente eu penso assim, tem um menos aqui, vai mudar o sinal de todo mundo dentro do parênteses. Aqueles que são positivos ficam agora negativos e os que são negativos ficam positivos. Tudo bem? Bom, depois que eu elimino o parênteses, agora sim eu vou fazer a minha operação. Seja ela uma soma ou uma subtração, mas aqui no geral nós chamamos ela de soma. Repare uma coisa, nós vimos lá que eu só posso fazer a soma ou a subtração se os monômios forem semelhantes. Neste caso, quando você já eliminou os parênteses, você vai procurar quem são os monômios semelhantes. Tá? Olha bem, xy tem outro xy aqui. Então, esses dois são semelhantes. E aqui, y, esses dois são semelhantes. O que isso quer dizer? Que eu vou fazer a operação desses dois, um com o outro, e desses dois. Nunca vou poder misturar esse xy com esse y. Tudo bem? Letras exatamente iguais, ou seja, vou juntar os monômios semelhantes. Para facilitar isso, eu costumo dar uma dica que é o seguinte: agrupe
junte, deixe mais próximo aqueles monômios que forem semelhantes, porque fica mais visível, mais tranquilinho, um do ladinho do outro, para você saber o que fazer. Se você vai somar, se você vai subtrair, se você vai repetir o mesmo sinal, tá bom? Então a gente vai fazer isto, ó. Eu vou juntar ó, este 3xy e vou colocar do lado dele um monômio semelhante a ele, que é mais 5yx. Lembre-se que yx e xy são semelhantes, tá? A ordem não importa. E vou juntar esses dois, que aliás já estão próximos, né? Só vou deixar um do ladinho do outro aqui, ó. Então, menos 2y, menos 4y. Tudo bem? Bom, agora ficou um pouco mais visível. Aqui nós temos os dois semelhantes, esses eu vou somar. Aqui eu tenho os dois semelhantes, esses também eu vou somar. Mas esses dois, nunca. Tá bom? Vamos lá. O 3 aqui ele é positivo, né? Então, tenho dois números positivos, eu junto e repito o mesmo sinal. 3 mais 5, 8. Lembrou lá da parte anterior que eu só somo os coeficientes, a letra, a parte literal, permanece a mesma. Ah, e se você quiser colocar yx também está valendo, tá? Mas eu vou colocar aqui xy. E aqui, tenho menos 2, menos 4. Lembra daquela regrinha? Devo 2, devo 4. Né? Ah, devo 6, fica tranquilo. Ou então, você também pode pensar na regra, digamos que original, né? Que seria, tenho dois sinais iguais, soma e repete o sinal. 2 mais 4, 6, ele permanece menos 6. E aqui está a resposta, ó. Acabou. Tá? Uma coisa que eu sempre percebo é, nós estamos acostumados na matemática a quando eu vou fazer um cálculo, quando eu vou resolver alguma coisa, parece que nós temos na cabeça assim, eu tenho que chegar num número, num único resultado. E aí vem o maior perigo. Você quer fazer com que isso daqui vire um só. E aí alguns acabam fazendo isso aqui, ó. 8xy menos 6y fica 2xy. Não, de jeito nenhum. Não pode somar nem subtrair se eles não forem semelhantes. E aqui não são semelhantes. Então, parou, acabou. O que você tem que fazer é garimpar, né? Esse termo é engraçado. Garimpar é procurar, né? Aquelas coisas importantes. Então nós vamos garimpar na minha expressão, na minha resolução, os monômios semelhantes. Pode ser que tenha 2 monômios semelhantes, pode ser que tenha 3 monômios semelhantes. Você vai juntar, vai agrupar os semelhantes, soma só os semelhantes. A partir do momento que você viu que não tem nada mais semelhante para somar, acabou, terminou. Tudo bem? Então, é isto, tá bom? Eu vou deixar para vocês aqui um pequeno exemplo para vocês praticarem um pouquinho aí. Vamos ver que é bem tranquilo, beleza? E aí, para finalizar, então, vocês vão praticar. Vou tentar fazer isso daqui, tá? Eu coloquei 3 pedacinhos, mas não muda, tá? Quando tem um maisinho na frente, você simplesmente elimina o parênteses. Quando tem um menos na frente, você aplica a regra de sinal. Tenta aí, vê o que vai chegar, beleza? É isso por enquanto, não esqueça de ter tudo isso copiado no caderno. Valeu, galera, até a próxima!